Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Graça e paz, povo de Deus, amém? Louvado seja o Senhor por esse dia, por este encontro e reencontro, onde nós nos reunimos nesse lugar para buscar a face de Deus. Esse congresso de jovens tão abençoado. E eu costumo dizer que eu sou o homem mais adaptável que existe, então quero me aculturar. Quero estar como eles estão e assim juntos adorarmos a Deus. Mas antes de meditarmos na palavra, gostaria, em nome de toda a igreja, prestar devidas condolências, tanto à família Nery quanto à família Oliveira. E apesar de tudo, do luto, da dor do luto, eles se encontram nesse lugar, a grande maioria, para agradecer e engrandecer a Deus, na certeza que Ele é Senhor de tudo e que nossa vida pertence a eles. Que Deus venha cada instante confortar e consolar os corações. Sentado como estão, irmãos, sem formalidade, nós somos livres no Senhor. Gostaria de te convidar para abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 14. É justamente o texto bíblico escolhido para este congresso de jovens. Romanos 14, versículo 8. Aqueles que encontraram, digam amém. Infelizmente houve uma falha técnica na projeção. Não poderemos acompanhar por meio do Data Show. Mas se você está sem Bíblia, se aproxime de quem esteja. E vamos ler juntos na medida do possível. Assim está escrito: porque se vivemos para o Senhor... Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Curve sua cabeça por alguns instantes. Pai querido, graças te damos por esta palavra. Cremos que nela contém toda a revelação da tua sublime vontade para as nossas vidas. Queremos conhecer os teus preceitos e andar nos teus caminhos. Para tanto, ó Deus, revela-nos no mais profundo do nosso ser, no mais íntimo do nosso coração. Revela-nos a tua palavra por meio da tua doce e maravilhosa voz. Porque nós nos reunimos neste lugar para ouvir tão somente a tua voz. Em meio a tantos ruídos deste mundo, inclinamos os nossos ouvidos para ouvir a tua voz e te dizer: fala, Senhor, que o teu povo te ouve. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Certa feita eu ouvi uma história e compartilhei, creio que algumas vezes, com a igreja. E permita-me repeti-la mais uma vez, refrescando a mente de alguns e elucidando a memória de outros. Conta-se que certo garotinho, com muito empenho e esmero, ele entrou na carpintaria do seu pai e conseguiu construir um barquinho. E ele amou muito este barquinho. Brincava com este barco praticamente todos os dias. Até que certa ocasião ele foi ao mar e nas margens do mar ele colocou este barquinho. E ali ficava brincando como toda criança. Até que de repente, de uma forma inesperada, uma onda veio, engoliu aquele barquinho e o sugou para o alto mar. Ele chorou desesperado, querendo ter de volta o seu barquinho. Só que não havia a mínima possibilidade. Seus pais tentaram consolar, mas não conseguiram. E seu pai disse: meu filho, você tem tantos outros brinquedos, por que se importar com esse barquinho? E ele disse: pai, porque esse barquinho é diferente dos demais. Eu criei com minhas próprias mãos.
Os dias se passaram e aquela criança ainda sentia falta do seu barquinho. Até que certa ocasião, passeando com seu pai na feira, ele encontra aquele barquinho um pouco desfigurado, um pouco deformado com a ação do tempo, com a ação do mar. E ele encontra aquele barquinho em uma barraca à venda. E o homem disse que pescadores tinham encontrado aquele barquinho e decidiram trazer de volta. E ele achou tão bonito o barco que também decidiu comprar para revender. E aquele garoto procurou saber o preço do barco. E logo quando soube, em seguida foi à sua casa, pegou seu porquinho de barro, quebrou, juntou todas as suas economias, voltou lá naquele mercadinho, comprou novamente o seu barquinho e agora começa a se dedicar novamente para ajustá-lo, para ajeitá-lo, para reformá-lo. E de repente o seu pai mais uma vez lhe pergunta: filho, eu não consigo entender como você gosta tanto desse barquinho. O garoto perguntou: pai, é porque ele é meu e dessa vez ele é meu 2 vezes. A primeira vez porque eu criei, a segunda vez porque eu comprei. Essa história ilustra a nossa vida. Nós pertencemos a Deus por 2 vezes. A primeira porque Ele nos criou e nos criou com suas próprias mãos. Você consegue imaginar Deus sujando suas mãos de barro para nos modelar a sua imagem e semelhança e soprar o fôlego de vida sobre as nossas narinas? Por isso podemos dizer que somos dele. E o outro motivo é que além de nos criar, Ele nos comprou com o seu puro e santo sangue derramado na cruz do Calvário, onde toda gota foi aspergida do seu corpo, para que fôssemos comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não fomos comprados pelo ouro e prata, valores perecíveis e corruptíveis. Fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Pertencemos a Deus 2 vezes. Ele nos criou e, como se não bastasse, Ele nos comprou. Aleluia! A Bíblia diz no Salmo 24: ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos o que neles habita. Pertencemos a Deus. Quantos podem levantar as suas mãos e declarar: eu pertenço ao Senhor, somos do Senhor? Erga suas mãos e aplauda aquele que te criou, aquele que te comprou, aquele que te resgatou. Aleluia! Em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que somos feituras do Senhor. E essa expressão, ela nos traz a conotação de uma obra-prima, que nos faz lembrar do Salmo 100, versículo 3, porque o Senhor é Deus, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Pertencer a Deus, queridos, tem muitos privilégios. A Bíblia nos diz que somos rebanho do seu pasto. A Bíblia nos diz que nós somos o bom fermento. Nós somos a carta escrita e lida. Que nós somos o perfume agradável do Senhor. Que nós somos a luz do mundo, o sal dessa terra. Quantos privilégios nós temos! Ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Somos o único povo reconhecido sobre a face da terra como povo de Deus, povo que ouve a Deus, povo que fala com Deus, povo que caminha com Deus nessa terra. Nós somos povo do Senhor. Quantos podem aplaudir novamente? Aleluia! Somos povo do Senhor. O povo que o Senhor resgatou e verdadeiramente
nós somos livres. No entanto, a vida cristã não se implica em somente privilégios. A vida cristã se implica também em responsabilidade. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Tanto a vida, quanto a morte. Tanto viver, quanto morrer. Em nossa existência, só tem um propósito. A glória de Deus em nossas vidas. Quantos aqui vivem para a glória de Deus? E quantos aqui morrem pela glória de Deus? Dia após dia, eu morro e morro para viver. Aleluia! Essa é a verdade. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga a ele: somos do Senhor. Oh glória! Satanás já perdeu há muito tempo. Somos do Senhor. O inferno já sofreu esse desfalque. Somos do Senhor. Sabe, querido, olha bem para mim. Ao contrário do que dizem, ao contrário do que insiste em dizer, você não é uma obra do acaso. Você não é um produto da evolução. Você não é um acidente da existência. Não se engane. Você não está perdido no espaço, no tempo e no espaço, perambulando sem rumos definidos. Você é um projeto de Deus. E Deus tem um propósito grandioso e maravilhoso em sua vida. Nós somos do Senhor e a Ele pertencemos. Esta palavra se implica em privilégio, mas não podemos ignorar a responsabilidade que nela há. Que responsabilidade é essa? Duas verdades nós precisamos entender. A primeira é que Deus exige, escuta bem, exclusividade em nossa vida. Até mesmo porque Ele nos fez exclusivos, né? Você é um ser único. Não há, em meio aos bilhões de pessoas, de habitantes, alguém igual a você. O seu timbre de voz, a sua digital, seus olhos. Você é um ser único. Deus não fez clone nem réplica. Deus não fez uma sósia. E não há sombras de você. Você é único. E esse Deus que nos fez único, Ele exige de nós a exclusividade. O que isso significa? É que dele somos e somente a Ele pertencemos. A sua vida não lhe pertence, querido. Se você deseja viver para Deus e por Deus, você precisa entender que a sua vida não mais lhe pertence. Não sei quantos de vocês estão dispostos a isso, mas entregar a sua vida a Jesus é negar a sua própria vida. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue sua cruz, e a cruz é pesada, conforme o líder dos jovens Janderson já anunciou, já informou. E eu não peço a Deus uma cruz mais leve. O que eu peço a Deus são ombros mais fortes. Porque minha cruz eu carregarei até o fim, até receber de suas preciosas mãos a sublime coroa da salvação, da glória, a sublime coroa da vida que foi prometida àqueles que perseverarem até o fim. Deus requer exclusividade. Você tem que negar a si mesmo. Viver para Deus, viver por Deus, negar o seu ego, negar o seu orgulho, negar suas próprias vontades, seus desejos, seus instintos, seus impulsos, e fazer com que Deus resplandeça em sua vida de tal forma, a tal ponto que as pessoas ao olharem para você não vejam mais você, mas vejam a glória de Deus, porque fomos chamados para sermos semelhante a Jesus, em vida, em obras, em palavras, semelhante a Jesus. Esse é o ápice, é o âmago da nossa vida cristã. É o grande apogeu dessa caminhada e dessa jornada, sermos semelhantes a Jesus. Para isso, Deus requer exclusividade, negar a si mesmo e negar as tradições, os costumes, os ritos que tanto nos
nos cerca. Sabe, queridos, estamos tanto presos às tradições que Jesus disse, ou melhor, a Bíblia diz, muitos acreditaram em Jesus, mas por causa das tradições, não o seguiram. Eu não sei quantos de vocês estão dispostos hoje a romper com todas as tradições que lhe impedem de chegar aos pés de Jesus. Eu já rompi há muito tempo. E eu vejo pessoas presas a tradições familiares, tradições culturais, tradições religiosas. Sabemos que religião não salva. Cristo é quem salva. Mas infelizmente pessoas são incapazes de abandonar sua própria religião para ter um encontro com Cristo. A minha religião eu já abandonei há muito tempo. E faz muito tempo que eu deixei de ser protestante. Deixei os ritos, a liturgia, o conservadorismo. Não tenho um protesto, o que eu tenho é uma proposta. E a minha proposta consiste nas palavras: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for através dele. Porque você pode ser protestante, ter seu nome escrito no hall de membros da sua igreja, e mesmo assim não ter o seu nome escrito no livro da vida. Não é religião que salva, disso nós sabemos. Todos nós, independente da religião que professamos, católico, protestante, seja lá o que for, precisamos ter um encontro com Cristo. E nas minhas peregrinações missionárias, se há algo que eu tenho aprendido, é que pessoas não querem ter um encontro com Jesus por tradição familiar. Meu pai pertencia a essa religião. Meus avós pertenciam a essa religião. E eu não posso mudar. E isso protela, até mesmo recusa um encontro verdadeiro com Deus. Eu sei que há muitos que assim vivem e que aqui se encontram. A grande verdade, querido, é que somente Jesus salva. E aquele que crê de todo o seu coração e confessar com sua boca será salvo. E se você está preso à sua família, lembre-se que um dia Jesus olhou para os seus discípulos e disse: se alguém não deixar pai, não deixar mãe, não deixar cônjuge, esposa, filho ou filha, por amor a mim, não é digno de mim. Romper com as barreiras, romper com as tradições, romper com os costumes, por um único motivo: aquele que é o nosso Senhor, por ter nos criado e por ter nos comprado, Ele exige de nós exclusividade. Exclusividade. Eu estou nessa cidade, mas eu reconheço que a minha cidadania é celestial. Estou só peregrinando nessa terra, pois bem sei que há uma pátria me aguardando. E a minha pátria não está nesse mundo, e não é nesse mundo que finco as minhas estacas, nem fortaleço as minhas raízes. A minha glória está no céu, o meu tesouro está no céu, a nossa coroa se encontra no céu, e é no céu que viveremos a salvação plena e eterna na presença do Senhor. Enquanto aqui estivermos, viveremos nesse mundo, mas não podemos esquecer que a esse mundo não pertencemos. José viveu no Egito, mas não pertenceu ao Egito. Daniel viveu na Babilônia, mas não pertenceu à Babilônia. Esther viveu na Pérsia, mas não pertenceu à Pérsia. Aquela garota, aquela menina escrava que informou sobre Deus a Naamã, ela estava na Síria, mas não pertenceu à Síria. Nós estamos em Paulo Afonso, na Bahia, no Brasil, mas não pertencemos a essa cidade, a esse estado, a essa nação. Nós somos concidadão celestial do reino eterno do nosso Deus. A nossa vida está em Deus, por isso posso dizer que dele somos. Que dele somos. Somos verdadeiramente deles. É preciso romper, porque Deus requer exclusividade de nós.
Romper consigo mesmo, romper com a família, romper com todos que te impedem, que torna-se empecilhos e obstáculos no teu caminho, porque ninguém pode te atrapalhar, a salvação é individual. Deus somente tem filho, não tem netos, não tem sobrinho. Não adianta ser neto de crente, não adianta ser sobrinho de crente, é preciso ter encontro com Deus. Eu costumo dizer que filho de peixe é peixinho, filho de pássaro é passarinho, mas filho de crente, se não se converter, vai permanecer sendo cretininho. Cretino. É verdade, irmãos. Precisamos ter esse encontro com Cristo. E sabe, algumas verdades que me surpreendem na palavra é que alguns personagens foram capazes de romper. Como Raabe. Gente, olha bem para mim. Ela negou o seu povo e traiu a sua nação para pertencer ao povo de Deus. É o que está escrito. E por causa disso, o nome dela passou a genealogia, ou melhor, a galeria da fé, escrita em Hebreus capítulo 11. Uma mulher que viveu por fé. Olha só, uma estrangeira da terra de Jericó, que traiu e negou o seu povo para defender o povo de Deus. E a partir daí, entra na genealogia e na galeria dos heróis da fé. Outra mulher que nós não podemos esquecer é a Ruth. Ruth, casada com o filho de Noemi. Mataram seu filho. Ela ficou sozinha. Ela era moabita. Sua sogra, Noemi, disse: volte para a sua casa, volte para o seu povo. Ela disse: não me insistas para que eu te abandone, porque onde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares, também ali pousarei eu. O teu povo será meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Por que ela fez isso? Por causa do marido falecido? Por causa da sogra, que era uma bênção? Nesse caso era. Não sei no seu. Não. Ela fez isso porque reconheceu que aquele povo era o povo de Deus e que Deus habitava no meio daquele povo. Você entende que servir a Deus requer exclusividade? Agora a pergunta é: você está disposto a negar a si mesmo, a negar todos os laços, todas as tradições, todos os costumes e seguir a Cristo? Outra verdade que nós podemos aprender com essa palavra, que além de exclusividade, Deus requer de nós totalidade. Eu creio que a maioria que aqui está professa Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas. Amém. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Até mesmo porque não se pode servir a dois senhores, ou há de agradar um e desagradar outro. Mas nós não podemos esquecer que esse mesmo Deus que requer exclusividade ao ponto dele ser o único Senhor, ele também requer totalidade de nossas vidas. Você se entregou totalmente ao Senhor, ou existe áreas, existe âmbitos que você não permite que Deus venha trabalhar ou operar em você? Quando eu falo sobre totalidade, a gente aprendeu que precisamos ofertar, contribuir, devolver 10% ao Senhor mensalmente. Sabe de uma verdade? Deus não quer somente o nosso dízimo. Deus, Ele quer todas as nossas finanças. Porque do que adianta dar 10% ao Senhor e os 90% a gente usa para o nosso bel prazer? Compra o que não precisa com dinheiro que não tem e acaba, sabe, sujando o nome e dessa forma comprometendo o nome de Cristo pelo mau testemunho e um mau exemplo dado na sociedade. Deus, Ele é Senhor não somente dos 10%, mas dos 100%. De forma que o que eu faço com os 90%, lógico que vou ter que honrar os meus compromissos, mas honrar na prudência de fazer tudo para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Deus, Ele é Senhor de tudo. Martinho Lutero dizia que há 3 conversões: a conversão do intelecto, a conversão do coração e a mais difícil de todas, acredite, a conversão do bolso. Essa pesa demais. É quando você começa a investir no reino, contribuir para a obra, cooperar com missões.
Então entenda, meu irmão, eu não estou dizendo aqui, eu não estou criando aqui a fogueira santa, que de santa aquela fogueira não tem nada, está mais para profana. Estou dizendo bem assim, olha, traga os 100%, não é isso, você tem seus compromissos, você tem que honrar seus compromissos. Eu estou querendo dizer que não adianta trazer 10% ao gasofilácio e viver ao seu bel prazer com os 90%. Você tem que glorificar a Deus com os outros 90%. Glorificar a Deus é honrar a esposa. É verdade. Tem maridos tão pão duro, tão casquinha, tão miseráveis, que, meu Deus do céu, é honrar os filhos, é ter tempo com o lar, tempo com a família. Eu vejo honrar a Deus e glorificá-lo dessa forma. Totalidade não significa que Deus quer somente as nossas palavras. Deus também quer o nosso coração, plenamente, por inteiro. Totalidade não significa que Deus quer somente o nosso talento. Deus também requer o nosso testemunho, porque do que adianta ser uma bênção no altar, ser uma bênção na igreja, e fora da igreja, está longe de ser essa bênção. Do que adianta? Deus não quer somente o nosso tempo. Oferecemos uma quinta-noite, oferecemos um domingo pela manhã, um domingo à noite. E quando as coisas começam a ultrapassar os horários combinados, já nos sentimos incomodados, preocupados. É interessante que esse texto, em Romanos capítulo 14, no versículo inicial, ele vai dizer que uns fazem distinção entre dias e dias, outros julgam igual todos os dias. Quando eu digo a vocês que eu não sou religioso, já deixei de ser protestante há muito tempo, eu não estou brincando. Os muçulmanos veneram a sexta, os judaizantes e os sabatistas veneram os sábados. E algumas ramificações do cristianismo, incluindo o protestantismo, veneram o domingo. Uns faz distinção entre dias e dias, outros julga igual todos os dias. Eu sou dessa segunda turma. Todos os dias são dias do Senhor, todos os dias são santos, e Deus deve ser glorificado a cada dia da nossa vida, não somente em um dia da nossa semana, mas em todo tempo, em toda hora, em todo instante, em todo momento, onde quer que esteja, onde quer que vá. O que importa é viver para Ele, pois se vivemos, para Ele morremos, se morremos, para Ele vivemos. Alterando a ordem que nos foi apresentada. Se vivemos, é porque por Ele morremos. Se morremos, é porque por Ele vivemos. Deus quer uma totalidade da sua vida. Agora a pergunta é: está disposto? Filho meu, dai-me o teu coração. Está disposto hoje a entender que somos dele, que a Ele pertencemos? Não pertencemos a esse mundo, não pertencemos a essa terra, não pertencemos a essa vida. Um escritor asiático chamado Altmani, ele diz uma frase que pode ser até questionada por alguns, mas eu consigo interpretar o teor do que ele quis dizer. Ele diz: se não somos seres materiais desfrutando de uma experiência espiritual, somos antes seres espirituais desfrutando de uma experiência material. E não se esqueça que essa experiência que nós vivemos é passageira, efêmera, trivial. Romanos capítulo 8 encerra dizendo: pois cada um prestará conta. Romanos capítulo 14. Pois cada um prestará conta diante de Deus pelo que fez. Esse dia vai chegar, onde todos nós estaremos diante da maravilhosa presença do Senhor. E o que eu espero é que venhamos viver esta palavra que nos diz: porque se vivemos,
para Ele vivemos. Agora, se morremos, para Ele morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor. Você tem um Senhor. Você tem um dono. Você pertence a Ele. Sua vida não é produto em promoção nem liquidação. Nós temos o Senhor que nos comprou, que também nos criou. A Ele pertencemos. Que a partir de hoje o Senhor venha guiar os teus caminhos. Que o Senhor venha conduzir os teus passos. Que o Senhor venha ser consultado em suas decisões. E, sobretudo, obedecido em seus preceitos, nos preceitos de Deus. Que você possa se erguer de onde você se encontra. Se levante em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. E diga: somos do Senhor. Brade, grite, declare em alto e bom som para que o inferno ouça e se estremeça. Declare para o seu universo interior. Declare esta verdade, que você não vive para si mesmo, que você não vive mediante as expectativas impostas dos demais, mediante os projetos estabelecidos pelos outros. Somos do Senhor e para Ele vivemos, por Ele morremos. Quer na vida, quer na morte, o que importa é que o nome de Deus seja glorificado em nossa existência. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, somente dEle, aquele a quem é digno de toda a nossa exclusividade e de toda a nossa totalidade, aquele que nos criou, aquele que nos comprou, dEle somos e somos dEle, e nada nem ninguém poderá alterar esta verdade, nem riscar o nosso nome do livro da vida, porque a Ele pertencemos e para Ele viveremos, morrendo para nós mesmos, morrendo para este mundo, morrendo para os demais, para sofrer o seu sofrimento, na certeza que um dia reinaremos ao seu lado para todo sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória ao teu nome, Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.